Olá, seja bem-vindo a Y3 e hoje nós vamos tratar de um tema muito delicado aí em tudo que está acontecendo no nosso país. Mas eu não vou emitir a minha opinião hoje. Eu simplesmente vou mostrar para vocês dados e fatos e eu quero que você chegue à conclusão. E eu vou mostrar dados e fatos baseado em sites confiáveis, em dados estatísticos e você vai chegar à conclusão de uma forma óbvia, porque os números não mentem. Já as pessoas podem distorcer. O primeiro lugar que nós vamos visitar, acompanha aí comigo, é lá o covid.saude.gov.br que vocês estão vendo aí na tela. Então lá tem um monte de gráfico, coisa e tal. O que mais assusta as pessoas são os óbitos novos por dia aí. Então se você olhar esse gráfico aqui, olha só, está subindo o número de mortes por dia. E quando você vê isso daqui no jornal aí e tudo mais, você fica desesperado. Nossa, está morrendo 700 pessoas por dia, está morrendo não sei quantas por dia. A pergunta que eu me fiz é o seguinte, será que isso daqui é normal ou não é normal? Eu falo assim, bom, mas o Covid-19 é uma doença nova. Então a gente não tem parâmetro nenhum para a gente poder avaliar se isso está dentro de uma normalidade ou não está dentro de uma normalidade. Bom, o comportamento do Covid-19 é o comportamento de gripe e de pneumonia. Então vamos ver como que é o comportamento de gripe e pneumonia no passado? Vamos dar uma olhada? Então eu vou entrar em outro site agora, um outro site também do governo que mostra. Então nós temos aqui, ó, DataSUS, tá? Então lá no DataSUS você pode entrar lá e fazer a pesquisa. Eu vou voltar uma tela aqui, ó. Você vai ver que eu fiz a pesquisa aqui dizendo o seguinte, ó, capítulo CID-10 por mês, óbitos por residência. Então você entra lá, quando você clica aqui mostrar, só tem dados de 2018, 2019 ainda estão sendo colocados no sistema, então você entra aqui mostrar, tá? Ele vai mostrar essa tabela aqui. Então, no ano de 2018, por influenza, que é gripe e pneumonia, morreram 80 mil pessoas distribuídos mês a mês dessa forma. Então o que eu fiz? Para me facilitar a visualização, eu construí um gráfico. Então eu botei a tabela aqui, ó, vocês podem ver aqui, né, 80 mil, tá? E eu coloquei aqui mês a mês. Então esse é o comportamento, né, de mortes, de óbitos mês a mês. Se você perceber, o que acontece? O pico de influenza e pneumonia nós temos no mês de junho e julho. Por quê? São meses de inverno. Se você lembrar as reportagens lá, quando chega essa época de junho e julho, os hospitais estão lotados com doenças respiratórias e tudo mais. Isso é algo natural que acontece aqui no nosso país. Então, nós temos essa condição. Agora, você vai falar assim, Paulo, mas isso aqui está muito suave ainda, né? Então, o que eu fiz? Eu botei aqui no meu gráfico aqui, ao invés de colocar de 0 até 9 mil óbitos por mês, eu vou colocar de 5 mil a 9 mil óbitos por mês. Vamos ver como é que fica a curva? Aqui, eu vou rolar aqui, já preparei isso para vocês, pô, chegou aqui. Então, veja só como que é o comportamento da curva. Então, podemos falar assim, mas qual é o pico da doença de pneumonia e gripe? É junho e julho. Ora, se o Covid ele tem uma característica de pneumonia e gripe, significa dizer que o pico da doença será junho e julho. Isso está claro. Isso são dados, isso são números. Não sou eu que estou falando, é o portal que está ali de saúde falando. E os caras estão fazendo um monte de loucura aí. Aí você fala assim, mas Paulo, isso daqui é uma verdade? Mas o coronavírus é diferente de pneumonia, é diferente de síndrome respiratória aguda e grave. Ele é diferente de gripe. Bom, as pessoas estão morrendo por problema pulmonar. Não é assim que acontece? Então eu vou mostrar para vocês um outro site, também oficial, e vamos analisar esses dados. Então vamos voltar lá no site. Eu saí aqui do DataSUS e eu vou lá no portal da transparência. O que é esse portal da transparência aqui? Esse portal da transparência, ele é o registro de óbitos do Brasil. Então, a pessoa faleceu, é feita uma certidão de óbito, uma declaração de óbito, e depois de um certo tempo, que leva mais ou menos 8 dias a 9 dias, esses dados vêm para esse portal aqui, registro de cartório. Então não tem como, a pessoa morreu,
está lá a declaração de óbito dela. Então eu não estou mostrando um número fictício para você, eu estou mostrando um número real. E lá você tem várias informações, mas vamos nos ater em cima do Covid. Então eu venho aqui no painel Covid registrado e aqui está mostrando, olha só, 16 de março a 11 de maio. Então aqui eu tenho 2019, as doenças que tiveram a respeito de influenza e pneumonia, né? E aqui eu tenho já com Covid. Então esse cinzinha que está mostrando aqui, ele é o de Covid. Então eu vou pular esse gráfico que não é o risco que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar esse outro gráfico aqui, que é mais importante. Você está vendo esse gráfico aqui? Aqui está mostrando de 16 de março a 11 de maio, as mortes que ocorreram por Covid-19, síndrome respiratória aguda grave, pneumonia, insuficiência respiratória, septicemia, indeterminada e demais óbitos. Então está aqui na cor. Primeira coisa que eu vou fazer para ajustar esse gráfico para a gente poder enxergar algumas coisas. Eu vou tirar maio. Por que eu vou tirar maio, Paulo? Porque lembra que eu falei para vocês que até os dados da certidão de óbito chegar lá no cartório e ser colocado, leva 8 dias a 10 dias. Como nós estamos no dia 11, eu estou gravando isso aqui no dia 11, então eu vou tirar esses dados, porque possivelmente deve chegar mais informações ainda para ser cadastrado. Então nós temos isso daqui no gráfico. Olha que interessante. De 16 de março até 30 de abril. Demais óbitos. O que são demais óbitos? A pessoa foi atropelada, a pessoa morreu de câncer, a pessoa morreu de outra coisa, então não interessa, não é o objeto aqui que nós estamos fazendo. Então mudou o gráfico, aí você viu que pulou. Causas indeterminadas, também não me interessa. Septicemia, não me interessa. O que sobrou? Insuficiência respiratória, pneumonia, síndrome respiratória aguda grave e Covid. Dá uma olhada que aconteceu aqui, olha. Pneumonia que está em verde está caindo. Opa, mas espera um pouquinho. O histórico não tem que dizer para mim que quando eu estou andando para o inverno, pneumonia tem que subir? E por que está caindo? Opa, já tem alguma coisa esquisita aí. E olha o que acontece aqui com o Covid que está na linha cinza. O Covid vai subindo. Pneumonia vai caindo e o Covid vai subindo. E olha o que acontece aqui a partir do dia 23 de abril. Síndrome respiratória aguda e grave começa também a cair. Então, espera um pouquinho. As doenças que afetam o pulmão no inverno estão caindo e o Covid está subindo? Opa, o que está acontecendo? Esquisito isso, né? Mas, Paulo, tem certeza disso? Ó, eu vou mudar o gráfico aqui. Ó. Eu vou mudar o gráfico para 1º de março. Vamos ver? Olha só, 1º de março. Perceba que a pneumonia está subindo. E de repente ela estabiliza aqui e começa a cair. No mesmo período em que se começa a notar o Covid e o Covid começa a subir. O que você está querendo dizer para mim? Você pode perguntar, Paulo, o que você está querendo dizer para mim? Que estão anotando pneumonia como Covid? Eu não vou fazer nenhuma inferência a respeito disso. Eu vou olhar aquilo que está no site. Vamos ver o que está no site? Eu vou rolar um pouquinho mais, aí depois você entra lá e você mesmo verifica. Olha que coisa interessante. Eu vou descendo aqui, está falando declaração de óbito ao TO, e fala assim aqui, condição 1, vamos ler essa linha aqui, ó. Quando houver menção do Covid-19, coronavírus, novo coronavírus, considerou-se como causa Covid-19, suspeita ou confirmada. Então a pessoa entrou no hospital, a pessoa morreu lá com uma síndrome respiratória, tem um problema no pulmão. Por exemplo, a pessoa tem bronquite, mas não deu tempo para fazer testes e exames. Então botaram na conta do Covid, é o que está falando aí. A pessoa morreu de pneumonia, por exemplo, morreu uma bactéria, pegou uma bactéria lá, ela morreu de pneumonia, mas não tem tempo para fazer o exame, não dá para saber, porque muitas vezes você, entre diferenciar de Covid e diferenciar de pneumonia lá e tudo mais, você tem que fazer, por exemplo, testes, exames, ou até mesmo uma autópsia. Isso leva tempo. Então, como você não tem tempo, você precisa liberar lá a pessoa para ser enterrada, você tem que botar na conta de alguém. Ou é pneumonia ou é Covid. Estão botando na conta de quem? Covid. Até aí tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Até aí eu não vejo problema nenhum. O problema é o alarme que estão fazendo em cima de algo que é natural. Onde os números mostram que é natural. Onde os números mostram que o pico vai dar lá em junho e em julho. É o que eu estou mostrando para vocês. Vamos voltar lá no gráfico. Aqui o gráfico.
Junho e julho vai ser o pico. Agora, por que os governadores não mostram esses números? Por que as autoridades não mostram esses números? Por que a imprensa não mostra esses números? Esquisito, não? Esquisito. Vou voltar aqui, ó, planilha aqui. Óbitos por milhão de pessoas. Então, eu vou dar um zoom aqui, mostrando para vocês. Aqui, ó. População do Brasil, 210 milhões. Grupos de milhões, nós temos 210 grupos de 1 milhão de pessoas. Então, síndrome respiratória aguda grave. 41 pessoas morreram por milhão. Covid, 53 pessoas por milhão. Insuficiência respiratória, 143. Pneumonia, 302 pessoas. Então, o que está acontecendo? Estão tirando de pneumonia, estão tirando de insuficiência respiratória e botando na conta do Covid. Agora, tem pessoas que estão morrendo especificamente por conta do Covid? Sim, tem. Mas não se sabe efetivamente qual é esse valor. Agora, eu fico perguntando, por que toda essa loucura em cima do Covid? Isso fica uma questão aí para pensar. Por que toda essa pandemia se alastra pelo mundo, sendo que os números não são alarmantes? Paulo, como assim não é alarmante? Está aí morrendo um monte de gente. Tá. Vamos ver, vamos analisar. Eu vou mostrar para você outra coisa. Aqui, ó. Rádio Agência Nacional, ABC, do próprio governo. Cerca de 1 milhão de pessoas, opa, vou voltar aqui, ó. Tuberculose mata por ano cerca de 1 milhão de pessoas no mundo. Você, por acaso, ouviu a economia no mundo parar porque pessoas estão morrendo de tuberculose? Mais de 1 milhão de pessoas no mundo morrem por tuberculose? Quantas pessoas estão morrendo de Covid? 200 mil pessoas? A hora que bater 5 milhões de pessoas, aí a gente realmente... Mas tem quantas pessoas? Ah, mas é por causa do lockdown. Lockdown não vai resolver problemas de ninguém. O vírus está aí. Ele vai se espalhar. É da natureza. Agora, morreu 1 milhão de pessoas de tuberculose. Você viu alguém falar alguma coisa? Você viu alguém preocupado com isso? Ah, Paulo, mas isso é a tuberculose, coisa e tal. Tudo bem, vou mostrar outro site para você. Worldmeter, estatísticas mundiais. Então você vai chegar lá, vai entrar nesse site aqui, eu já botei ele em português, tem alguns problemas de tradução, mas vamos ver. Olha lá, população do mundo, 7 bilhões e 700 milhões. Nascidos esse ano, 50 milhões de pessoas. Nascidos hoje, nesse dia que nós estamos gravando aqui, 169 mil. Mortes esse ano, 21 milhões de pessoas morreram este ano. Mortes hoje, 71 mil pessoas morreram hoje. Você está vendo o alarde da imprensa? Claro que você não está vendo. Eu vou descer um pouco mais aqui no site, vamos ver. Eu vou pular governo, economia, sociedade e meio ambiente, vou pular isso aqui, alimentação, né? Água, energia, saúde. Quantas pessoas morreram este ano por problema de doenças contagiosas? 4 milhões e 600 mil pessoas. Você viu a economia parar por causa disso? Mortes de crianças com menos de 5 anos, 2 milhões e 700 mil crianças. Você viu alguém falar alguma coisa na imprensa a respeito disso? Não, não viu. Pessoas infectadas com HIV, 41 milhões de pessoas já foram infectadas esse ano com HIV. 600 mil pessoas morreram de HIV esse ano. 600 mil pessoas. Você viu o mundo parar por causa disso? Sinistro, né? Mortes causadas por álcool este ano, 900 mil pessoas. Suicídio esse ano, 386 mil pessoas morreram, se mataram. Você está vendo o mundo parar por causa disso? Acidentes fatais em trânsito, aqui está como viação, mas... né? Então, mortes de trânsito, 486. Viu você parar o trânsito porque morreram 400 mil pessoas de morte por trânsito? Você não viu. Parou a economia por causa... Vamos parar os carros, porque está matando muita gente. Então, pessoal, fique atento, porque existem pessoas que são mal informadas, e eu me incluo nessa, porque até então nem me preocupava com esses números.
Existem pessoas que estão ganhando dinheiro com a desinformação. Existem pessoas que querem arregaçar com o mundo, querem destruir a economia mundial. E tem aquelas pessoas que querem acabar com governos. Fique atento. Não deixe você ser ludibriado. Pega esse vídeo aqui, compartilhe ele, curta, vai lá nesses sites que eu mostrei, mostre para as pessoas, porque a informação é que vai dar esclarecimento e condição das pessoas realmente julgar o que está acontecendo. Esses governadores estão sendo tirânicos. Faça isso. Eu sou o Paulo, essa é ZY3. Até uma próxima oportunidade.